Olá, pessoal! Saudações a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. Este é um mini curso sobre práticas pedagógicas de educação inclusiva. Eu sou Ana Rita Barbosa, professora do Instituto de Humanidade e Letras, Campus dos Malês, da Unilab, e estarei fazendo a mediação, desse momento aqui, dessa roda de conversa, na qual estaremos construindo conhecimentos. E minicurso Práticas Pedagógicas e Educação Inclusiva, refletindo sobre o transtorno do espectro autista e sobre a deficiência intelectual. O objetivo é oferecer, a partir da concepção da educação inclusiva, na qual a criança se torna o centro, onde nós devemos atender a todas as suas necessidades pedagógicas. Então, a partir dessa concepção, propiciar reflexões teóricas e possibilidades de práticas pedagógicas adequadas para o público da educação especial, tendo como foco as pessoas com transtorno do espectro autista e as pessoas com deficiência intelectual. O tema de hoje é o tema do TEA, transtorno do espectro autista. Para conversar conosco sobre esse tema, nós temos hoje aqui 3 convidadas. Sejam bem-vindas, que bom que vocês estão aqui conosco, Nós temos a professora Nara Cortes Andrade, que é psicóloga, neuropsicóloga, pós-doutora em psicologia pelo Harvard University, representante no Brasil na Sociedade Latino-Americana de Neuropsicologia, professora associada da Universidade Católica do Salvador e professora adjunta do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Intervenções em Saúde da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Muito obrigada pela sua presença, professora Nara. Obrigada, Ana, por esse convite, por estabelecer essa roda de parceria e diálogos interdisciplinares. Temos também a professora Maria de Fátima de Souza Carvalho, que é pedagoga com habilitação em educação especial, psicopedagoga e professora de educação especial no município de São Francisco do Conde, Bahia. Seja bem-vinda, professora Maria de Fátima. Muito bom tê-la aqui conosco. Obrigada a todos e a todas. Obrigada, Ana Rita, por essa oportunidade. E temos também a professora Adelma Bessa Fonseca, pedagoga, especialista em educação especial com ênfase em deficiência intelectual e professora de educação especial em São Francisco do Conde, Bahia. Muito obrigada, professora Adelma, seja bem-vinda. Obrigada, Ana. Olá, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem. Estamos aqui para compartilhar com vocês. Então, para começarmos essa roda de conversa, essa construção coletiva, iremos dar a palavra, inicialmente, à professora Nara Andrade, para ela trazer um pouco do seu conhecimento acerca do TEA, o transtorno do espectro autista. O que é o TEA, como acontece o diagnóstico, falar um pouco da intervenção também, trazer esse olhar no âmbito da neuropsicologia. Obrigada. Obrigada, Ana, pela introdução. Eu vou pedir a permissão de compartilhar a tela para que possamos, também ter uma possibilidade de acesso ao conhecimento visual, não só auditivo, Quando a gente fala de inclusão, a gente fala de multissensorialidade, e a gente vai falar um pouquinho aqui do TEA, em específico dessa condição, desse transtorno do neurodesenvolvimento, tá bom? E a proposta hoje é fazer diálogos entre neuropsicologia e educação. Claro, que quando a Ana me convida, ela me convida justamente para trazer o olhar da neuropsicologia, sobre esse transtorno. Mas antes da gente chegar perto da singularidade do transtorno do espectro do autismo, a gente tem que pensar que cada sujeito é único em seu processo de desenvolvimento, tá? Mas o desenvolvimento de uma criança atravessada por um transtorno de neurodesenvolvimento caracteriza-se como um processo de criação e recriação, fundado na reorganização de todas as funções cognitivas e socioemocionais e na formação de novos processos substitutivos e abertura de caminhos alternativos para o desenvolvimento.
quando a gente fala de infância, a gente fala de transtorno de neurodesenvolvimento, a gente precisa falar de neuroplasticidade, tá certo? Então, neuroplasticidade é esse conceito de que a cada nova experiência, novas ligações entre neurônios podem surgir, ser reordenadas e possibilitando assim a base da aprendizagem e da memória. O cérebro, para Vygotsky, é a base material da consciência. E as funções biológicas e culturais estão completamente entrelaçadas. As condições de vida participam do desenvolvimento e da organização das atividades cerebrais. Então, quando pensamos em um sujeito singular, nós precisamos pensar na complexidade dessas condições de vida e na complexidade do seu desenvolvimento neurobiológico também, tá? E neurofuncional e de habilidades cognitivas e socioemocionais. E aqui dentro dessa grande ecologia de mediadores, a gente tem também os transtornos do neurodesenvolvimento, no qual está incluído o autismo. Mas o autismo é um fator dentro da complexa rede de quem somos, né? Então, o desenvolvimento de habilidades de cognição social, metacognição, capacidade de regulação emocional, capacidade de memória, né? De aprendizagem, ela também está mediada por processos, por exemplo, de exclusão escolar, estigmatização, as relações vinculares entre professor e aluno, os estímulos parentais, né, as condições objetivas de vida, né, como as condições relacionadas à exclusão social, vulnerabilidade social, violências, entre outras. Então, a gente precisa pensar nessa complexidade antes de falar do transtorno do espectro do autismo. E o que é o transtorno do espectro do autismo, tá certo? A primeira compreensão que temos que ter é de que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o transtorno do espectro do autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que significa isso? Primeiro que os sintomas devem estar presentes precocemente no período de desenvolvimento. Significa que todo diagnóstico é precoce? Não. Muitas vezes, os sintomas eles só começam a aparecer quando há um nível de complexidade das tarefas que nós realizamos socialmente, no qual essa emergência desses desafios que essa criança vai ter vai estar mais visível ou pregnante, tá certo? E o que é outro elemento fundamental? Tá, esses sintomas precisam estar vinculados a um prejuízo clinicamente significativo nas relações sociais, escolares ou em outras áreas importantes de vida, tá certo? E o transtorno do espectro do autismo, ele tem 3 grandes eixos, né? Aqui estão agrupados em 2 grandes eixos, segundo a Associação Americana de Psicologia, mas eles, na verdade, são 3 grandes eixos. O primeiro grande eixo é a cognição social, a comunicação social e a interação social. Nesse eixo está incluída a linguagem, né? Então, e a comunicação pragmática. Então, déficits persistentes na comunicação social e na interação social estão presentes em múltiplos contextos, com dificuldade de reciprocidade socioemocional, de comportamentos comunicativos não verbais, né? A dificuldade de manter, desenvolver e compreender os relacionamentos afetivos. Qual é o outro grande eixo, né, do transtorno do espectro do autismo? Os padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Então, desde movimentos motores, uso de objetos ou falas estereotipados ou repetitivos, ecolalias, né? Adesão inflexível a rotinas, né? Interesses fixos e altamente restritos, hiporreatividade a estímulos sensoriais, certo? São coisas que podem ocorrer nas crianças, adolescentes e adultos com TEA. E a gente precisa entender que não existe um TEA, existem múltiplos TEAs, desde os subtipos etiológicos. Então, a gente tem etiologias mais vinculadas a síndromes genéticas, como a síndrome do X frágil, a síndrome de Rett. A gente tem conceitos mais epigenéticos, né? Tudo é epigenético, na verdade, nessa interação entre gene e contexto de desenvolvimento, entre gene e história de vida, entre gene e cultura. Mas a gente pode falar, por exemplo, da epilepsia como um dos subtipos de etiologia mais epigenéticas. E ambientais também, né? A gente tem, por exemplo, transtorno do espectro do autismo associado ao uso de ácido valproico, a síndrome do álcool fetal, ou muito baixo peso ao nascer. Então, são muitas variantes, mesmo etiológicas, dessa condição do neurodesenvolvimento, desse transtorno do neurodesenvolvimento, tá certo? E a gente precisa pensar também
que existem diferentes níveis de gravidade, tanto no que diz respeito à comunicação social, quanto aos comportamentos restritos e repetitivos. E aí a gente vai pensar nisso dentro do contexto, né, da escola, né? Qual é o nível de apoio que essa criança ou esse adolescente precisa, tá certo? E a gente precisa entender, por exemplo, como é que essa criança aprende? Qual é a diferença que ela tem em relação a outros processamentos cognitivos? Todos nós somos diversos. A gente trabalha com o conceito em neuropsicologia de neurodiversidade. Não há possibilidade de não sermos neurodiversos. Quando a gente trabalha com transtorno de neurodesenvolvimento, isso é mais claro, tá certo? Quando a gente fala em transtorno do espectro do autismo, a gente vai pensar, né, como que a gente apreende a informação? Como é que se apreende a informação? Então, a gente tem dois grandes eixos de apreensão, né, de desempenho cognitivo global, que é a capacidade de execução e a capacidade verbal, né? Então, a capacidade de raciocínio fluido, processamento especial, integração visomotora, em geral, muitas vezes nas crianças com TEA, ela está mais preservada do que a capacidade de raciocínio verbal, né, e conhecimento verbal adquirido, tá certo? Colocando níveis de discrepância muito importante. E uma outra dimensão é que o transtorno do espectro do autismo ele pode ser comórbido com outras condições clínicas, né, e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Cerca de 68% dos indivíduos com TEA possuem comprometimento cognitivo, chegando a quadros de definição de deficiência intelectual. Então, essa comorbidade é muito importante da gente pensar, né? Da gente pensar na singularização do processo de aprendizagem. Quando a gente fala de TEA e a gente retoma lá, né, os critérios diagnósticos, a gente fala de três grandes eixos: o eixo intersubjetivo, o eixo da linguagem e o eixo dos comportamentos repetitivos. Mas a complexidade do transtorno é de tamanha que esse transtorno ele afeta outras dimensões importantíssimas do neurodesenvolvimento, desde o processamento sensorial, né, com a tendência à fixação em detalhes da informação, né, do processamento visual, por exemplo, disfunção executiva, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, dificuldade de praxias também podem estar presentes, não estão presentes em todos, mas dificuldades práticas também podem estar presentes. E um dos grandes eixos, como a gente estava falando, da intersubjetividade, né, dessa relação eu e outro, é um dos grandes eixos do TEA, ou a principal eixo do TEA. A gente vai falar de um conceito que chama cognição social, tá certo? Que é essa capacidade de identificar, manipular e adequar o nosso comportamento a partir das informações sociais percebidas e processadas dentro de um contexto específico. E a cognição social, para Pickman, ela tem 4 grandes domínios. A primeira delas é a compreensão de emoções. Como é que eu reconheço as emoções? Eu reconheço ambiguidade de expressões emocionais, eu reconheço expressões faciais, eu reconheço prosódia, eu reconheço expressões corporais de emoção, eu reconheço causas e consequências da emoção, tudo isso diz respeito a essa habilidade de compreensão de emoções. Outra habilidade que a gente vai falar um pouquinho mais é de teoria da mente, além de percepção social e viés de atribuição. Todos esses domínios, eles estão prejudicados em crianças, adolescentes e adultos com transtorno do espectro do autismo, tá? Então, dificuldades de reconhecer expressões faciais, dificuldade de compartilhamento de atenção, né, que é um dos primeiros indicadores que a gente vai observando lá com criança bem pequenininha, dificuldade de compartilhar experiências com outras pessoas, então, empatia, todo o sistema de neurônios espelhos, aprender a interpretar sinais sociais é uma das grandes questões para essa população. Esse é um estudo, uma meta-análise com mais de 930 participantes, né? E que vai investigar, né, se realmente as crianças com TEA, os indivíduos com TEA, têm dificuldade de reconhecimento e rotulação de expressões faciais e corporais de emoção, né? E há um grande tamanho de efeito, né, para essa dificuldade nessa população, que significa que realmente é algo que a caracteriza, né? E vocês vão ver aqui que não é igual para todas as emoções, que as emoções negativas, elas têm maior déficit em termos de reconhecimento
e rotulação. E a gente vai dizer, é importante a gente reconhecer, mas é importante a gente nomear. A nomeação, ela é extremamente relevante, ela está vinculada, por exemplo, a problemas de comportamento de tipo externalizante, como heteroagressividade. Por quê? Porque a gente resolve conflito verbalmente, a gente fala sobre as nossas emoções, a gente reconhece a expressão emocional do outro, e a gente vai, assim, resolvendo os nossos conflitos interpessoais. Então, essas crianças, elas têm muita dificuldade de reconhecimento de expressão facial, né? E aí com ênfase nas expressões de raiva e medo, por exemplo. Uma outra dimensão que está muito prejudicada é o reconhecimento, é o processamento da face humana e o comportamento de olhar. Esse é um estudo que nós desenvolvemos lá no laboratório da USP, no qual eu fiz meu doutoramento. E esse estudo, você vai ver claramente, essa é uma criança, um estudo super simples de observação comportamental, mas super interessante. Então, você vê que essa criança ela tem uma dificuldade de fixação na face humana, mas quando a gente apresenta uma face de um animal, ela não tem essa dificuldade, né? E você diz assim, mas foi o acaso? Não, foram muitos pacientes e esses estudos, eles são corroborados por estudos que a gente chama de eye tracking, né, de rastreamento de olhar. E aqui vocês podem ver, por exemplo, uma criança com desenvolvimento típico de 3 anos de idade, aqui é um vídeo, né, de uma conversação. Então, a comunicação pragmática é uma das grandes questões do TEA, né? Estabelecer conversações, troca de turnos verbais. Então, aqui, por exemplo, as crianças com 3 anos de idade, desenvolvimento típico, fixam na região da boca. Você vê como todas essas regiões coloridinhas é onde há a fixação do olhar. Então, você vê que a criança com transtorno do espectro do autismo, ela tem maior variação ou o padrão de rastreamento de olhar, ele é bem difuso, né? Dificultando aí a compreensão de interações sociais, tá certo? Eles têm muita dificuldade de fixar na região dos olhos, por exemplo, né? E isso tem sido discutido em termos da recompensa, né, das interações sociais para essa população. E aí a gente vai dizer, sim, mas eles não reconhecem emoções, eles têm dificuldade, não é que eles não reconheçam, gente, eles têm dificuldade de reconhecimento de expressões faciais e corporais de emoção, de prosódia também, né, que é emoção na fala. Mas o que acontece? Por que isso implica? Né? Tem alguma consequência para a vida, para o dia a dia dessa população? E aí essa meta-análise vai trazer para a gente que sim, que pessoas que têm dificuldade, né? Pessoas com transtorno do espectro do autismo, que têm dificuldade de reconhecimento de expressões faciais, de emoção, têm tem dificuldade também nas habilidades adaptativas, né? Tem mais dificuldades em teoria da mente, tem mais dificuldades em termos do desenvolvimento cognitivo global. Ao mesmo tempo, pessoas que reconhecem melhor as emoções têm menos alexithymia, né? Que é essa dificuldade de expressar a emoção, né? E também o reconhecimento de emoção ele está correlacionado negativamente com a gravidade dos sintomas. Então, quanto mais grave os sintomas do transtorno do espectro do autismo para aquele indivíduo, para aquela criança singular, menor a capacidade dela de reconhecer expressões faciais de emoção. Tá? E aí a gente vai dizer, poxa, mas o que isso tem a ver? Por que a gente precisa entender de tudo isso, né? E esse é um estudo muito interessante de CPETA, que ela vai estudar a dilatação pupilar diante de faces alegres, né? E vai observar que as crianças e adolescentes com TEA não apresentam dilatação pupilar em resposta a essas expressões faciais alegres ou qualquer outra emoção, tá certo? Então, essa ausência de dilatação pupilar, né, a gente dilata a pupila quando a gente vê um estímulo que nos exige cognitivamente ou que tem uma carga afetiva, uma valência afetiva, um nível de excitação afetiva, né, que é emocionalmente significativo. E a gente não vê isso nas crianças e adolescentes com TEA, e aí CPETA vai discutir uma hipótese da motivação social. Na verdade, que os indivíduos com TEA podem não focalizar sua atenção em estímulos sociais porque têm dificuldade de formar representações do valor de recompensa frente a esses estímulos, né? Então, a gente sabe ali do sistema de ocitocina, né, de como a ocitocina
ela é importante para a vinculação afetiva, né, para todo o comportamento social humano, e a gente tem alterações muito importantes de ocitocina nessa população. Tá? Eu vou passar um pouquinho por essa dimensão. E aqui a gente vai dizer, né, os estudos, eles, inclusive Baron Cohen, ele vai dizer assim, olha, a gente pode definir ou pode pensar um autismo a partir da perspectiva de que realmente tem um desafio muito importante na teoria da mente. O que é essa teoria da mente, né? O nome é bem interessante para a gente pensar assim, é o que a gente pensa sobre o que o outro pensa, né? São essas inferências que a gente atribui estados mentais, né? Desejos, crenças, emoções. E aí a gente vai, primeiro, no desenvolvimento, a gente vai perceber que o outro tem um desejo diferente da gente, né? Que eu posso gostar de chocolate e o outro gostar de maçã. Depois, um elemento super importante, que o outro tem uma crença diferente, né? Que tem algo dentro da caixa, eu posso pensar que é uma maçã e o outro pensar que é uma banana. Que a gente tem acesso ao conhecimento de forma diferente, que a gente tem falsa crença, que é algo super importante, que eu sei que o outro não sabe, eu penso sobre o outro, né? E sobre também a dissimulação de emoções, né? As emoções que não estão expressas socialmente. Isso é super importante para a gente estar na relação social. E a gente tem recorrentes evidências, né, de que as crianças e adolescentes com transtorno do espectro do autismo têm dificuldades nessa dimensão. Esse é um estudo bem interessante que Cana produziu, e esse também publicado na Nature, né, que ele vai dizer assim, olha, nós temos alterações funcionais da conectividade, né, das redes neurais na criança e no adolescente com transtorno do espectro do autismo, e isso varia no decorrer do desenvolvimento, com hipoconectividade, né? Isso é super importante para a gente, por exemplo, entender por que a dificuldade no processamento da informação visual e a fixação em partes, né, do elemento da gestalt visual em vez do todo. Então, isso é importante para a gente pensar as práticas pedagógicas. Eu não posso pensar práticas pedagógicas dissociadas do perfil cognitivo e do perfil socioemocional dessas crianças, desses adolescentes, tá? E a gente vai discutir linguagem como um eixo fundamental, principalmente o que a gente diz respeito à comunicação pragmática. Mas como a gente disse lá atrás, a gente pode ter comorbidades. Então, o TEA ele pode ser com ou sem alterações significativas da linguagem expressiva, né? Nos casos mais graves, a gente tem atraso ou ausência total da linguagem expressiva. A dificuldade com uma comunicação pragmática, né, que é essa capacidade de usar a linguagem socialmente, ou seja, eu compreendo, por exemplo, a troca de turno, o outro fala, eu espero, eu falo, né? Isso está com dificuldade em todas as pessoas com TEA, né? Uso estereotipado e repetitivo da linguagem, a gente já falou, ecolalia, repetição de palavras, repetição de frases, dificuldade na compreensão e na contextualização da linguagem, alterações na prosódia, que é esse uso emocional da fala, e fonoarticulatórias também, né, a gente pode ter, tá certo? Tudo isso diz respeito a possíveis alterações que essas crianças podem ter. E aqui a gente vai, um dos elementos muito importantes é a dificuldade de reconhecer expressões de duplo sentido, sentenças ambíguas, né? Respostas concretas, dificuldade para abstrair, reconhecer diferenciações e intenções. Então, por exemplo, esse é uma cartilha, né, ilustrada por Ziraldo, e ele usa, né, o elemento gráfico para fazer psicoeducação e para fazer conscientização da população sobre o TEA, e aí ele usa essa metáfora, né? Essa semana vamos matar a sexta-feira, né? E aqui outras expressões, engolir sapo, entrar pelo cano, né? Então, essa dificuldade de reconhecer as expressões de duplo sentido, né? E as metáforas. O que a gente vai ter? Outra questão muito importante para se pensar, e a gente vai dizer que as funções executivas, né, que é essa capacidade de organização, planejamento, tomada de decisão, elas são ainda mais importantes do que o nível intelectivo para os desfechos de aprendizagem, né? E a gente vai ver, esse é um estudo bastante recente,
né, que vai ver como essas funções elas estão alteradas, muito alteradas no TEA, tá? E aqui, por exemplo, eu vou exemplificar algumas alterações possíveis. Uma delas é extremamente característica do TEA, que é a flexibilidade cognitiva, ou seja, uma das características muito fortes de parte da população com TEA é a dificuldade de alterar a rotina, né? De alterar, quando algo altera no ambiente, eles conseguirem alterar também a forma de atuar, de pensar esse ambiente. Então, a gente tem aqui nesse segundo gráfico a dificuldade de flexibilidade cognitiva, tá? A de fluência verbal, por exemplo, fluência verbal respeita como a gente recupera a informação da memória de longo prazo, né? Então, por exemplo, se eu peço para vocês, por favor, me diga todos os animais que você conhece, a tendência é que vocês lembrem dos animais e vocês categorizem essa lembrança, né? Seja por categorias semânticas, né? Por exemplo, todos os animais que vivem no mar, baleia, golfinho, etc., ou por características fonológicas, né? Por exemplo, animais que comecem com F, tá? Dificuldades de planejamento também estão muito presentes. Dificuldade de controle inibitório, gente. Controle inibitório é uma função muito importante das funções executivas, que faz interlocução com a atenção, que é essa dificuldade da gente inibir uma resposta dominante, né? Para que a gente possa emitir outra resposta. Um teste clássico de controle inibitório é justamente o estrupe de cor-palavra. Então, você pede, por exemplo, para que a pessoa leia uma palavra escrita, né, que está escrito vermelho, mas está né, representada em cor verde, e essa dificuldade dele inibir a resposta dominante, que é a leitura, não é a nomeação de cor, né, e dizer verde ao invés de dizer vermelho. Tá? Isso é um exemplo de teste, mas a dificuldade de controle inibitório está muito vinculada, por exemplo, a dificuldades de manter-se numa tarefa, né? Apesar de que essas crianças também podem ter hiperfoco, né, em alguns interesses restritos. Dificuldade de memória operacional, que é essa capacidade da gente manipular a informação e articular a informação de memória de curto prazo com de longo prazo, né, entre outros. Então, assim, a gente precisa entender, né, se lá atrás o diagnóstico estava pensado, né, e eu vou voltar aqui rapidinho, se lá atrás os critérios diagnósticos, eles definem apenas dois grandes campos, né, que é a dificuldade e os déficits na comunicação social, interação social, e os padrões restritos e repetitivos de comportamento, quando a gente vai pensar realmente nessa criança, nesse adolescente que aprende, a gente não pode desconsiderar todas essas dimensões, ou seja, o processamento sensorial, a disfunção executiva, as dificuldades práticas, porque se eu não considerar isso, eu não consigo promover a inclusão, tá? Só para a gente pensar sobre que quando a gente fala do transtorno, muitas vezes a gente vai lá só para o diagnóstico, né? E a gente esquece de entender a complexidade dessa condição, dessa alteração do neurodesenvolvimento, que eu gostaria não que a gente pensasse de jeito nenhum como uma doença, tá? Eu acho que a gente precisa pensar enquanto neurodiversidade. Somos neurodiversos e precisamos cuidar desse transtorno, dessas pessoas que têm transtornos do neurodesenvolvimento. E aí eu queria pensar, esse é um artigo bastante interessante também, bastante recente, que vai discutir uma coisa que a gente está pensando muito, que é essa rede neural de tipo padrão. Quando a gente né, quando a gente não está realizando uma tarefa, a gente acha que nosso cérebro para, né? Ao contrário, ele está completamente ativo, e são essas atividades que nos permitem, né, ter introspecção, devaneio, pensamentos reflexivos, imaginação, autopercepção, né? E super importante para a construção do senso de self, por exemplo, né? E a gente vê que essas redes, elas estão muitíssimo alteradas nas crianças e adolescentes com TEA, tá certo? E tem a ver com a rede de compreensão da linguagem e outras dimensões. E essas redes e todas as outras pesquisas em neurociência afetiva e social, ela vai nos dizer que, na verdade, há uma singularização dessa experiência de ter o transtorno do espectro do autismo. É como se a gente tivesse assinaturas neurais para cada criança. Então, eu costumo dizer que a gente não pode falar em transtorno do espectro do autismo, mas em transtornos,
tá? Mesmo se a gente, existem transtornos do desenvolvimento que eles têm um padrão neurofuncional muito mais claro. Quando a gente fala do TEA, a gente tem um padrão neurofuncional bastante diverso, tá? E a gente precisa pensar nisso porque a gente precisa pensar que o currículo Educação Especial na perspectiva inclusiva, né? Ele deve contemplar as diferenças individuais, tá certo? E requer um tratamento diferenciado dentro de um mesmo currículo, né? Ou seja, utilizar recursos e métodos diversificados para o trabalho pedagógico com a criação de alternativas nos processos de aprendizagem, a flexibilização do currículo a partir do reconhecimento da individualidade humana e da complexidade do processo de ensino e de aprendizagem. A compreensão da singularidade dessa criança é fundamental a partir de uma compreensão da singularidade da experiência ou do perfil neurocognitivo e socioemocional do transtorno específico, no caso do TEA. Então, esse reconhecimento da individualidade deveria ser a diretriz prioritária das práticas curriculares para qualquer aluno, entendendo como os atores sociais, né, em contextos educacionais emancipadores, tá certo? Então, e eles pensados como coautores de si mesmos, né? Como sujeitos sociais para exercícios da autonomizações curriculares. Então, por que eu estou trazendo tudo isso? Porque a gente precisa pensar, né, nesse perfil de compreensão do mundo. Eu tenho um perfil de compreensão do mundo que é diferente do outro, né? E o profissional que está atuando com ele precisa compreender em profundidade esse perfil de processamento da informação, seja a informação cognitiva, né, a informação de processamento de aquisição de conhecimento, seja o processamento de informação social. E aí eu vou trazer esse estudo, que eu acho que é muito interessante, né, porque a gente viu os pontos de desafio das crianças com TEA, mas quais são os pontos de força? Onde eu posso gerar compensação? Onde eu posso gerar possibilidades interventivas? A gente não vai falar aqui de intervenção como um todo no TEA, a intervenção é multiprofissional, tá? Ela é uma intervenção de extrema complexidade, envolve perspectivas intersetoriais entre saúde e educação, né? Com atuações diversas, desde neuropsicólogos, pediatras, neuropediatras, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, né? Psicopedagogos, profissionais especializados em educação inclusiva, né? Um diálogo constante família, escola e rede de atenção à saúde, mas a gente vai falar aqui um pouquinho sobre esses pontos de força também, né? Dessa população, tá certo? Então, esse é um estudo muito interessante que vai discutir processamento de emoções em música no transtorno do espectro do autismo, tá? E aí, a gente viu lá atrás, há prejuízo no processamento de emoções em face, em prosódia, em expressões corporais, sim, e em música, esse prejuízo permanece? Como é que é? Tá? Então, esse estudo vai dizer que, para esse estudo, não houve prejuízo no reconhecimento de emoções em música para pessoas com TEA, certo? E ele vai comparar o processamento de informações em pessoas com transtorno do espectro do autismo e pessoas com desenvolvimento típico, né? E aí, em ambos os grupos, tem ativação de regiões importantes para o processamento de emoções, como a amígdala, estruturas de mesencéfalo, né, estruturas de regiões relacionadas à recompensa dessa experiência afetiva. A gente falou lá atrás como uma das hipóteses do TEA é a dificuldade de recompensa das experiências afetivas nas relações sociais, e aqui com música a gente tem a maior ativação dessas regiões de recompensa, certo? E parece que o processamento neural de emoções em música está intacto em pessoas com TEA. Ao mesmo tempo, há diversidade, né? A gente vai dizer que eles ativam mais o córtex pré-frontal, dorsolateral. O que significa isso, né? Que, na verdade, eles processam informações de maneira afetiva, mas eles mediam mais essa informação, né, pelo córtex pré-frontal, que é quem faz metacognição, a capacidade de pensar sobre o pensar, né, a capacidade de tomar decisão, funções executivas, etc. Então, eles fazem mais mediação cognitiva da experiência afetiva relacionada à música, tá certo?
E por que a gente está falando tudo sobre isso? Porque a gente está falando de educação inclusiva e a gente vai refletir aqui, né? Se um dos pontos de força do transtorno do espectro do autismo por exemplo, essa conectividade, essa capacidade de processar informação através emocional, através da música, para onde nos leva o caminho da arte, né? E aí a gente vai discutir, Higg vai ter um livro belíssimo que chama A Necessidade da Arte, e é necessário que a gente promova esses sentidos subjetivos, escuta sensível, e em geral, uma atividade motivadora para essas crianças e adolescentes, né? Como utilizar essa motivação e emoção para que a gente possa gerar processos de educação inclusiva. E aí, como nos lembraria Paulo Freire, de uma educação problematizadora, né? Que se realiza como prática da liberdade. Então, eu gero práticas de liberdade quando eu conheço em profundidade essa criança e esse transtorno do neurodesenvolvimento, quando eu sei do que se trata, de como ele processa a informação, de quais são, né, os pontos de força, não só os pontos de déficit ou dificuldades desse transtorno. Então, eu queria terminar a minha fala por aqui, né, porque eu estou super ansiosa para ouvir também as colegas, né, na praxis pedagógica, e aí eu queria terminar com Paulo Freire, né, dizendo que o mundo não é, o mundo está sendo, e a gente tem subjetividades curiosas, interferidoras na objetividade com que dialeticamente nos relacionamos, né? Então, nosso papel no mundo não é só de quem constata o que ocorre, mas de quem também intervém como sujeito de ocorrências, né? A gente não é apenas objeto da história, mas ser o sujeito igualmente. Então, promover educação inclusiva é ser sujeito da história. Muito obrigada. Vou descompartilhar aqui a minha tela. Nossa, nós aqui agradecemos, professora Nara, essa brilhante apresentação aqui, né, que me remeteu diversas reflexões, né, que a gente pode no finalzinho fazer uma discussão aqui coletiva. Agradeço muito por essas provocações, contribuições, né, trazer um pouco também da pesquisa, né, o que é que diz a pesquisa no âmbito das neurociências sobre o transtorno do espectro autista e como isso também pode dialogar e deve dialogar também com a educação inclusiva, né, então muito rica a sua contribuição. E agora, para dar continuidade, eu vou convidar a professora Fátima e a professora Delma, né, que são duas professoras que estão lá no chão da escola, né, que vivenciam no cotidiano delas a prática pedagógica com a educação inclusiva, especificamente com pessoas, né, com crianças, adolescentes com algum tipo de necessidade educativa especial. Então, hoje, a professora Fátima vai trazer um pouco da experiência, do conhecimento dela sobre esse tema, né, a partir desse olhar de prática pedagógica, e a professora Delma também. Deixo com vocês a palavra. Vou fazer aqui o compartilhamento. Palavra com você, professora Fátima. Boa tarde. Eu quero agradecer aí, aprendi muito com a doutora Nara. Excelente explanação. Se parássemos por aqui, já teria completo nossa tarde aí. Eu vou me apresentar, né? Eu sou Maria de Fátima, pedagoga habilitada em deficiência intelectual, também na rede municipal. Vou fazer um pouco da minha autodescrição. Eu sou uma senhora de pele clara, cabelo também claro. Estou vestindo uma camisa laranja clara. Atrás de mim tem uma parede branca. E vamos lá, vamos falar um pouco, né, dando continuidade a tudo isso que a doutora Nara falou. Vamos lá. Nem tudo é autismo, né? Então, nós trabalhamos nas escolas com a observação, porque muitas vezes a criança chega na escola sem um laudo, e aí os professores notam, né, a dificuldade deles na interação, na comunicação, enfim, né?
Mas para serem indicativos, né, de sinais de transtorno do espectro autista, além de não bastar só dois ou três sinais isolados, é necessário aí um profissional, no caso, o neuro, doutora Nara, creio, que está nessa área, ou um psiquiatra. São eles que vão dar esse diagnóstico. Nós trabalhamos com observação, então, eles apresentam dificuldades aí na comunicação, na interação social, tem aí e os padrões repetitivos, enfim. Eles costumam também, essas crianças que observam bastante, eles falam na terceira pessoa, ou seja, a afasia, ele quer, João quer, enfim. E então, observamos também essa parte. Ele tem, como a doutora Nara falou, dificuldades em reconhecer emoções. Então, de repente, quando a gente está numa escola, coloca um filme lá e, de repente, o cachorro foi atropelado. Enquanto tá as outras crianças tudo triste, essa criança, dentro do espectro autista, começa a rir. Inclusive, as outras crianças começam a olhar e ainda falam assim, olha, ele tá rindo de uma tragédia. É porque ele não identifica ainda. Ele possui também rigidez na rotina, como a doutora Mara falou, né? Então, eu tenho alunos que a mãe fala que passou a noite acordada em uma determinada festa e quando chegou em casa, eles tinham um tempinho aí para dormir e ele não aceita dormir, tem uma rigidez, porque para ele dormir tem que ser à noite. Então tem rigidez numa rotina. Então precisa ser trabalhado também essa questão de rotina. E falar também rotina na escola também. Precisamos ter um ambiente organizado, ok? Dificuldades de mudanças. Então, tanto antecipar qualquer mudança como as rotinas para essa criança é muito importante. Dificuldade em manter a atenção e concentração, que muitos não estão associados ao TDAH, né, mas outros têm. O hiperfoco, que é a obsessão por alguma coisa, né, um determinado foco, seja carros, aviões, dinossauros, e também eles podem estar aí ativando mais de um hiperfoco. E esses hiperfocos, como a doutora falou, está relacionados aí à rede neurais. Crianças pequenas conseguem brincar com o mesmo brinquedo muito tempo. Eu considero esse hiperfoco muito bacana no meu trabalho, porque daí eu posso criar ou construir uma boa vinculação para trabalhar esses alunos. E para trabalhar em sala de aula, temos que encurtar a sentença, fazer bastante uso de estímulos visuais, seja figuras, imagens, ou mesmo miniaturas e outros. Tem que aguardar, o professor precisa aguardar alguns segundos para obter a resposta. Porque, na maioria das vezes, essa criança no transtorno do espectro autista, ele está se organizando, né? Porque se o professor ficar dando, né, várias enxurradas de questionamentos, essa criança pode desorganizar, porque ele está ainda planejando o que responder. Então, ele está criando, né, a forma de resposta. O professor tem que ser claro, não pode evitar rodeios, porque vê que ele tem prejuízo aí ele está se organizando e um texto ou alguma frase muito longa, quando chegar no final, ele já nem lembra o que estava perguntando. Essa criança também, quando solicitada, chamada, fica em silêncio. E
dá a impressão que é surda, mas não é surda. Não deve ser rotulada essa criança. É o momento dele organizando e processando. Ele pode ter também crises sensoriais, e eu tenho bastante aluno que ocorre essas crises. Porque ele pode ter uma hipossensibilidade ou uma hiper. Pode ser auditivo, olfativo, visual, tátil. Então, nós temos que ter esse vínculo familiar para descobrir se essa criança tem aí uma hipossensibilidade ou uma hipersensibilidade. Bacana também ter aí uma equipe multidisciplinar. São os fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, contribui muito para nos dar aí essa oportunidade, né? Porque aí a gente vai estar construindo, ou melhor, organizando e planejando essa questão do ensino e procurando, né, no qual são minimizadas possibilidades de erro no processo de ensino do aluno. Porque quanto mais acerto produzido, mais a motivação é garantida para esse aluno aprender. E quando eu costumo falar, eu não costumo falar só das crianças com TEA, não. Eu falo de outras crianças. Quando eles acertam, eles ficam felizes. Então, isso é muito importante a gente aí tentar, né, organizar e minimizar a possibilidade de erros, ok? Nesse procedimento, nessa organização, nós temos que pensar aí nas habilidades motoras e visomotoras, que nós temos que dar, e habilidades verbais. Nas habilidades motoras e visomotoras, nós podemos contar com ajuda física, ajuda leve, uma ajuda gestual, e na verbal, uma ajuda ecóica, né? Uma ajuda intraverbal e ajuda gestual oral. As duas, ambas, né, podem ser complementadas por outras estratégias que sejam facilitadoras da aprendizagem, como, por exemplo, o uso de pistas visuais, economia de fichas, dentre outras. Então, tudo é importante usar para oportunizar essa criança na aprendizagem. E criando aí vínculos positivos, né? Respeitando o espaço, tentando e provocando essa criança para ser inserida nesse grupo, porque nós sabemos que a gente aprende muito por imitação, e eles também têm dificuldade nisso. Pode passar o segundo aí, Ana, por gentileza? Então, conheça, tem que conhecer essa criança, qual a funcionalidade, como ele funciona. Depende de ajuda aí. Todos envolvidos numa escola, porque a criança é da escola, e não do professor do atendimento, do professor da sala comum. Todos precisam conhecer essa criança, desde o que abre o portão ao que coloca a merenda, porque às vezes essa criança também tem restrição alimentar. Precisa trazer a família para esse contexto escolar. Essa família ajuda bastante e a criança é da família. Okay? Incentive, né? Então, todos gostam, né? Todos nós gostamos de ser incentivados, né? E toda vez que emitir algo adequado, procure agradar, pode ser numa fala, pode ser, lógico que não vai repetir sempre muito bem, não, vamos trocando aí esses elogios. Então, vamos dar elogios para essa criança, para que ela empodere mais, né, para mais habilidades desenvolver. E ajuda. Seja qual ajuda precisa ajudar. Às vezes ele necessita de ajuda no corpo. A professora deu instrução, abre o caderno.
ele fica olhando. Às vezes, o abrir o caderno para ele é complexo. Então, a professora precisa ajudar ele a abrir esse caderno. Pega o lápis. Às vezes, está tão assim que não pega o lápis. Ajuda de corpo é você colocar, até para construir o nome dele, ele pega o lápis e não sabe. Então, vamos ajudar. Mão, sobrepõe a mão dessa criança e vamos ajudar ele. É claro que não é para ficar sempre. Com o passo, você vai trazendo, né, dificultando, esvanecendo mesmo, tirando. E vai chegar uma hora que um simples toque, quando ele estiver com o lápis, ele vai saber que é para construir, que é para escrever, que é para desenhar, ele vai compreender. Então, ajude-o sempre. E, do mais, só tenho que agradecer, né, a oportunidade de estar fazendo parte aí do pessoal Ana Rita, com o convite de Ana Rita. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, professora Fátima, pelas suas contribuições, né, no olhar da prática pedagógica. E para complementar esse debate sobre a prática pedagógica, eu vou passar a fala agora para a professora Delma, né, para ela trazer também um pouco da experiência dela. Seja bem-vinda, Delma. Obrigada, Ana. Dando continuidade, né, quero agradecer primeiro a riquíssima explanação da doutora Nara, né, dá vontade de anotar, porque são muitas informações que são muito importantes para nós, educadores, né, que a gente precisa estar nessa busca de conhecimento, né, de estudo, de pesquisa, e isso é muito importante para a nossa prática pedagógica, né. E também a excelente contribuição de Fátima, né, as estratégias para promover a inclusão. Então, assim, eu venho, depois de toda essa riqueza toda aí, eu venho falar um pouco sobre os recursos pedagógicos, né, trazer um pouco. E aí eu já venho com a fala sobre o autismo em escola, né, tanto a doutora Nara como Fátima falou da importância, né, da família. E eu não posso deixar de falar sobre a família, porque, né, em primeiro lugar, a escola precisa ter essa conversa cuidadosa com os familiares, né, estabelecendo um canal de comunicação sempre aberto. É muito importante que a escola tenha essa comunicação com a família, né? Até mesmo para estar articulando questões, saber sobre a medicação, né? Sobre o atendimento externo que essa criança participa, onde essa criança vai. Ela passa por um acompanhamento, né, neurológico, ela faz terapias, né, ecoterapias, né? Todas essas terapias que são muito importantes. Essa criança, ela tem um acompanhamento na saúde, né, faz uso de alguma medicação, então, assim, é muito importante essa articulação, até mesmo porque se a criança, ela não estiver, né, com essa questão regulada, né, nessa questão da saúde, né, ela vai apresentar comportamentos e ela precisa estar mesmo, né, tendo esse acompanhamento da saúde, né, de toda essa equipe multidisciplinar, e a gente precisa saber como que está acontecendo isso, né, a neuro, ela está fazendo um trabalho com a criança, né, de uma prancha de comunicação alternativa, e ela está usando uma forma de comunicação, uma prancha de, vamos falar, de higiene. Então, assim, o professor, ele precisa saber disso também, para não ir em outra vertente. Às vezes, o profissional está trabalhando uma coisa e o professor vai lá e trabalha outra. Então, a gente precisa conhecer como é que está sendo feito esse trabalho para articular, para funcionar direito, né, e falar a mesma língua, para o aluno não estar aprendendo uma coisa lá e outra cá, isso confunde a cabeça da criança. Então, é necessário, né, essa articulação com a equipe multidisciplinar, é necessário a escola estar sempre buscando a família, saber o que está acontecendo com essa criança em casa, está fazendo uso da medicação realmente, porque a gente se depara muito com isso, às vezes a família resolve tirar a medicação, né, que o médico passou. Eu acho que não faz bem para a saúde, ele está bem, então eu tiro a medicação, e aí traz esse comportamento. A criança desregula totalmente no ambiente escolar. Então é preciso que tudo esteja alinhado, né, que a gente precisa muito dessa parceria. E aí eu venho com essa questão da escola oferecer esse ambiente onde o aluno se sinta acolhido, né? Essa criança precisa estar acolhida, né? Respeitando, né? E ela receber essas mesmas oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento integral dos demais estudantes. Incluir não é só abrir a escola e dizer, olha,
aqui está o seu espaço, você está incluso, né? Mas ter esse acolhimento mesmo, né, da equipe escolar, de todos os professores, uma coisa que a gente sempre fala, que o aluno, ele é da escola, ele não é um aluno do professor tal, né? Quando o aluno ele vem para a escola, a escola toda tem que estar preparada para receber essa criança, tanto o pessoal lá da limpeza, o pessoal que faz a merenda escolar, né, o porteiro da escola, né, o coordenador pedagógico, os professores. Então, assim, precisamos estar preparados para receber essa criança, né? A escola precisa estar isso. E valorizar cada avanço, né? Respeitando as especificidades de cada aluno, porque cada aluno é único, né? Mais uma vez, Fátima também falou, e a doutora Nara, essas especificidades, né? A gente vai receber um aluno com autismo, esse aluno, ele pode não ter somente nessa questão neurológica, né? Não é somente ele ter o autismo, mas ele pode vir com as comorbidades, né? Pode ser um aluno com autismo com déficit de atenção, né? O TDAH. Então, a gente sabe que a gente recebe alunos de diversas formas, e são vários alunos. Hoje, até hoje, assim, o tanto de alunos que eu já atendi com autismo, eu fico pensando, meu Deus, qual vai ser a surpresa? Porque é uma surpresa, a gente fala da caixinha mágica, né? O Kinder Ovo, porque é emocionante também a gente receber esses alunos e perceber que cada um é diferente, cada comportamento, né? Cada estereotipias, né? Cada movimentação, e são super diferentes, são únicos mesmo, são exclusivos, e é maravilhoso você lidar com essa diversidade. Então, assim, a gente precisa se preparar constantemente, né? Assim, a gente nunca está preparado. Então, a preparação é no cotidiano mesmo, é no conhecer a família, é na observação desse aluno, né? Observar esse aluno, parar para observar, estar sempre constante articulação. E aí a gente vai conhecendo esse aluno para saber lidar com essas diferenças, né? E a gente precisa aprender a lidar. E a gente só aprende isso quando a gente faz essas observações. E aí trago mais uma vez essa fala que é dispensável a conversa do professor, né, mantendo reuniões periódicas para as discussões, relatos de experiências e leitura. Né, a gente precisa, como professor, a gente aprende cada dia, cada dia a gente desenvolve uma habilidade, a gente aprende com o outro, então, assim, a gente sabe que muda, né, até o DSM, né, mudou, assim, muda, às vezes é um CID hoje, né, e quando você vai olhar amanhã já é um outro CID, então se a gente não estuda, se a gente não busca esse conhecimento, como é que a gente vai conseguir lidar com isso, né? Então, essa é muito importante, né, essa questão aí. Pode passar o próximo, Ana, fazendo um favor? Sugestões de atividades, né? E aí eu venho agora, vamos trazer as atividades que eu amo, essa parte que eu sou apaixonada, né? Na intervenção mesmo, na construção do material. E a gente precisa conhecer o aluno para construir o seu material, né? O uso das tecnologias assistivas, né? A comunicação alternativa nos ajuda muito aí nesse trabalho com as crianças, né? E aqui tem um trabalho de socialização e oralidade, né? Para trabalhar, né? O nome das famílias. Eu tenho uma questão da baixa visão, gente, só um minuto que eu estou tentando ler aqui. E os parentescos, né? Pode-se utilizar vários tipos de recursos lúdicos. O aluno autista, ele precisa colocar a foto da família, né? E nomear ou colocar frases sobre o que está fazendo na foto. Então, assim, a gente usa muito desses recursos de foto. Se a gente está trabalhando família, e por que não trazer a família da criança, né? A foto da avó, a foto da mãe, a foto do pai. Então, utilizar isso, né? Esses recursos mesmo como fotos, né? Trazer mesmo os familiares. E aí, essa é a importância. Aqui também são uma outra sugestão, que é trabalhar a socialização e oralidade também com a foto da criança. É o nome da criança, para ele reconhecer a escrita do nome, né? Uma coisa também que eu chamo muita atenção, que eu acho muito importante, é a questão da escrita. A gente sabe que a maioria dos professores gostam muito que os alunos escrevam cursiva, né? A letra cursiva. Então, assim, nesse momento, a gente tem que utilizar a letra bastão, principalmente nesse processo de alfabetização. E é muito mais fácil para a criança ter esse reconhecimento do que, às vezes, estar lá naquele bordado de letras. A gente escuta muito isso dos professores. Eu não aceito que se trabalhe a letra bastão, né? A letra imprensa, porque aqui na minha sala eu só trabalho com a letra cursiva. Então, a gente tem que entender que
para esse aluno, nesse momento, é preciso que seja, assim, a letra bastão, sim. Então, a gente tem que estar aberto, não é chegar e dizer assim, olha, na minha sala é dessa forma, né? Então, a adequação curricular é para isso. A gente precisa se adequar, né, à necessidade dessa criança neste momento. Se essa criança precisa, a gente tem que utilizar. E aí a foto da criança, né? Porque aí ele vai se identificar. Quem sou eu? Olha, eu sou Gabriel, ali está a minha foto. Eu vou ter essa associação, né, da escrita do nome com a foto. Aqui, novamente, um pareamento, a gente trabalha muito pareamento, né? Principalmente com os alunos do ensino infantil, né? Com os anos iniciais. Esse pareamento da escrita do nome, né? Novamente, a foto, né? É tipo uma prancha para colocar as letrinhas dentro do espaço, e a gente continua trabalhando dessa forma, né? A letra bastão e o pareamento da escrita do nome. Trabalhar as regras de socialização, né? Estimular ficha de leitura, né? Fátima até falou sobre as fichas também. A questão da prancha de comunicação, para que o aluno consiga entender e observar passo a passo de regras, assuntos trabalhados, né? Às vezes, verbalmente, a gente falando, a criança ela não consegue compreender, e daí, assim, a importância de usar essas fichas, né? E, assim, a gente utiliza muito o softboard make, que é uma infinidade de pictogramas, né, que é só você digitar lá, eu quero comunicação, eu quero alimentação, né, tipos de alimento, animais, e aí aparecem essas infinidades de coisas que dá para a gente trabalhar em sala de aula, né, e aí depois a gente pode até estar deixando, Ana, um link também para que esses profissionais possam também, né, ter acesso do download gratuito, né, para experimentar. E a prancha é riquíssima, porque você pode até colocar a voz na prancha, a voz da família, né? Assim, quando você começa a trabalhar com board make, você se apaixona, porque ele te dá todas essas possibilidades. Pode passar. E aqui continuamos também essas regras, né? A criança precisa compreender esse comando verbal, e às vezes ele tem essa dificuldade dessa compreensão. Então, aí vem essa questão das fichas, né? Para a criança sentar ou para levantar. O xizinho, né? Proibido levantar. Então, às vezes, ele precisa disso no início, e a gente consegue avanço. Essa é a parte melhor, né, do processo, porque não é para sempre que a gente vai utilizar as fichas, né? Alguns alunos a gente consegue alcançar o objetivo, e aí ele compreende, e aí a gente não usa mais, a gente vai utilizando outras, né? Então, assim, ele precisa compreender, e essa dificuldade de compreensão, as fichas nos ajudam, né? Essa questão aqui também do banheiro, né? Quando ela traz o vaso, né? Precisa lavar as mãos, né? Toda essa rotina, né? Do uso do vaso, cada passo a passo que ele precisa fazer, então é tudo mesmo, né? Com essas pistas e com essas fichas. E ainda continuamos com as regras, né? A gente sabe que a gente lida com alunos que vão ter comportamentos diferenciados, né? Essa é a nossa realidade, porque às vezes não é questão de birras, né? Porque tem as birras também, mas a gente sabe que certos comportamentos são ocasionados até pela mudança de rotina da criança, né? A gente que trabalha com aluno com TEA, a gente sabe que precisa se manter uma rotina estruturada, né? E seguir aquela rotina. E às vezes a criança vai ter alguns comportamentos inadequados mesmo, que a gente precisa trabalhar, né, com as regras. E assim, às vezes a criança também tem essa desregulação com a mudança do ambiente. Eu quero até trazer um relato de uma experiência de que foi colocado na escola aquele controle de incêndio, extintor de incêndio, né? E aí o aluno, quando ele percebeu aquilo, ele começou a gritar, ficar desesperado, e assim, foi difícil logo de início a gente entender que era essa mudança de algo que foi colocado no espaço escolar. Isso trouxe toda essa desregulação na criança, ele começou a ficar desesperado, gritar, e se jogar no chão, e ninguém sabia como conter. Então, assim, é necessário também a gente prestar atenção nisso, né? A gente precisa tudo que for ocorrer no espaço, a gente precisa antecipar isso para a criança, né? Falar para ele, olha, vai acontecer, vai ter uma visita hoje técnica da Secretaria de Educação, a gente precisa antecipar.
vai vir uma visita aqui, vai fazer assim, e explicar isso para ele poder compreender e se preparar, né? Então, assim, são questões muito importantes, né, que a gente precisa estar sempre atentos. E aí vem a questão da rotina também, que eu sou apaixonada pelo uso da rotina, né? Porque essa rotina é imprescindível, gente. Começa na educação infantil, nos pequenininhos da creche. A criança precisa ter a sua rotina para ele se direcionar no espaço escolar. Ele precisa se organizar, mas ele precisa dessa rotina. É muito importante esse direcionamento. Essa rotina aqui, a gente está usando o feltro, né? A, você vem com as rotinas que são fichas. Eu trouxe até alguns modelos aqui também, que eu acho que é muito importante. A hora do peças, não sei se vocês conseguem ver, que eles adoram brincar de montar, né? Aí você pode colocar lá, a própria criança pode se organizar com isso, a gente mostra as peças para ele, e ele mesmo vai se organizando. Esse horário é 9 horas, é o horário das peças, aí ele vai lá e coloca, né, para saber que é o horário da peça, né? Horário do parquinho. Então, a gente pode estar criando isso, né? No início, a gente não vem com aquela infinidade, mas a gente vai trabalhando aos pouquinhos. A criança alcançou o primeiro processo, a gente vai inserindo novas fichas, né? Outra questão também são dos espaços escolares, ó. Corredor, tudo sinalizado, né? O refeitório. Então, a gente precisa ter, ó, de passear, né? Os horários, guardar os brinquedos, que é muito importante. Eles gostam muito de ser organizados mesmo, né? E aí a gente tem tudo isso para direcionar, né, esse trabalho com essa criança em sala de aula. Aí tem outros modelos de rotinas, porque para cada criança é uma rotina diferente. Às vezes você vai usar só desenhos ou pistas. Eu também já utilizei até a própria embalagem, digamos, a hora da escovação do dente. Aí eu vou lá e coloco a própria escova de dente. Depende muito da criança. Às vezes uma ficha é o suficiente, mas para outras precisa mesmo do objeto, né? A gente já colou até um prato para ele saber que é a hora do lanche da escola, né? E eu acho engraçado também que quando a gente pega esses modelinhos, no Sudeste a gente fala muito a hora do lanche, né? Aqui na Bahia fala a hora da merenda. Então a gente precisa também se atentar a isso, né? Porque eu não vou falar para ele que é a hora do lanche, sendo que ele entende que o lanche é a merenda. Então a gente precisa também adequar isso, né? Organizar essas fichas. Cada criança é uma forma. Aí vem um planejamento também, que é semanal. Essa para uma criança que já passou por esse processo de compreensão. Então, a gente vai organizar o que vamos fazer na segunda, né? O que vamos fazer na terça. E aí a gente vai colocando as fichas correspondentes, né, aos horários e aos dias da semana. E os horários também. Aqui, esses horários aqui, eu acho muito interessante também, que são... A gente usa as fichas, né, com desenhos, e aí a gente pode personalizar isso também, tanto com os desenhos do board make, como a gente tirar as próprias fotos da criança fazendo atividade e direcionar ali, na segunda-feira, na terça-feira. Esses horários aqui eu já uso para uma criança mais velha, né, que já está numa compreensão maior, porque já está escrito o horário, né, o segunda-feira está em algarismo, então, assim, já é uma criança que está nesse processo mais avançado. E aí vem a organização do ambiente escolar, esse que eu acho muito importante, né? Como eu já acabei de falar, as pistas, né? A gente precisa ter pista, mas aí às vezes a gente encontra na nossa realidade, às vezes alguns professores, então vamos encher de coisas, vamos colocar todas as informações, isso também atrapalha, né? A gente tem que saber como fazer isso. Às vezes coloca tanta informação e isso vai confundir a cabeça da criança. Principalmente tudo que a gente usa com a aluna, a gente guarda. A gente precisa ter um armário, porque se a gente juntar todas essas informações, alfabeto, prancha de comunicação e aquele monte de coisa toda, a criança vai se perder nesse monte de informação. Então, assim, sinalizar sala de vídeo, sala de música, mas discretamente, de uma forma discreta, não enfeitar a escola a ponto de trazer muitas informações, e isso vai também desregular a criança, né? Essa quantidade toda de informação, a gente precisa estar atento a isso. Sinalizar os espaços, apresentar essas sinalizações para ele poder compreender, não vai ser de primeiro momento que ele vai compreender que isso é uma sala de aula. Então, antes de ele compreender isso, estar lá, a gente vai trabalhar essa ficha, né?
ele vai entender que isso aqui representa uma sala de aula. Então, se trabalha antes, para depois ele reconhecer isso no contexto escolar. E aqui vem os trabalhos, né, de conteúdos específicos, né, utilizar materiais concretos, lúdicos, né, que facilita a aprendizagem do aluno com autismo, com qualquer deficiência e qualquer aluno também. A gente precisa ter esses recursos materiais, trabalhar essa questão do pareamento, do concreto, né, e aí eu trouxe algumas coisas também, porque algumas coisas que a gente utiliza, né, aqui uma prancha também de cores, e aí aqui a gente está, ela no velcro, né? Tanto que a própria criança, ela pode fazer essa associação, ela mesma escolhendo e colocando, né? Então, assim, são materiais que a gente precisa construir, né? Às vezes os professores falam, meu Deus, eu não tenho material na minha escola. Mas, às vezes, a gente, com a própria caixa do leite, a gente faz o pareamento, com a reciclagem, né? É possível, sim, fazer a tecnologia, né? Com baixas tecnologias e recursos, né, para estar construindo esse material. Eu gosto muito de trabalhar com plastificado porque, às vezes, a gente trabalha com crianças que, no início, ela não entende esse material. Então, ela vai amassa, ela joga, e ela rasga. Isso a gente sabe que são várias tentativas, não vai ser de imediato que ele vai pegar, vai achar interessante. E quando eu plastifico, né, eu protejo também esse material e a criança não amassa, às vezes a criança come o papel. Então, assim, quando esse é um material adequado, plastificado, né, é mais fácil para a gente estar fazendo esse trabalho. Eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas aí ela é atividade de diversas cores, né, é o tema dessa prancha. E aí são infinidades de coisas que a gente pode estar trabalhando com essa criança, né, a partir do concreto. E aqui a gente usa muito, aqui temos desenhos, mas assim, trabalhar com a realidade, com a foto é melhor ainda. Você fotografar esses objetos e colocar, né, nessas pranchas de comunicação. Pode passar, Ana. Aí continua pareamento? Sim, continua pareamento. E aí eu trouxe uma coisa também que eu acho muito interessante, é quando a gente vê, Fátima falou, né, as preferências, trabalhar as preferências desse aluno, né? Tem criança que é apaixonada pela Pepa, né? E são inúmeros desenhos, a gente precisa assistir desenho, gente, porque a gente precisa conhecer os desenhos, para na hora que a criança falar, olha, minha preferência é essa. E às vezes eu me perco, eu falo, meu Deus, eu preciso assistir mais desenho para saber qual é a preferência. A mãe vem e traz a informação. Que a gente não. É tipo assim, você recebe o aluno, mas você vai aprendendo no dia a dia. Quais são as preferências? A mãe traz, né? Olha, ele gosta muito de dinossauros, são apaixonados, né, por dinossauros. A gente vê a realidade de alunos maiores que são apaixonados por filmes, né? Eu conheço mesmo um que é apaixonado pelo Titanic, já assistiu, acho que umas 300 vezes. Então, a gente trabalha, a gente chama a atenção, desperta o interesse dessa criança para a questão da aprendizagem, porque eu posso trabalhar pareamento, eu posso trabalhar alfabetização e letramento, né, através dos personagens de preferência dessa criança. Essa aqui é maravilhosa, uma criança que gosta da Peppa Pig, e aí eu vou estar trabalhando o quê? Associação do numeral com a quantidade, né, dos personagens aqui, ó. Temos 2 personagens e a criança vem e ela coloca, né? A gente pode trabalhar de infinidade de formas, né? Tirar para ela mesma fazer associação, né? Essa outra aqui é um outro personagem de desenho também. E aí nós temos infinidades de formas de trabalhar. Eu trouxe aqui, esse aqui é do meu filho. Eu sempre pego emprestado as coisas dele para usar na escola, às vezes. Eu já tive alunos que têm preferência por lagartos, né? Então, você pode trazer isso para a realidade mesmo, né? Trazer o lagarto mesmo, né? O brinquedo. Às vezes, você pode pedir até para a família traz os objetos que tem em casa, né? Que seja da preferência para a gente fazer esse trabalho. Pode trabalhar a escrita do nome do lagarto. Eu posso tirar uma foto da sombra do lagarto para ele fazer o pareamento, né? De sombra, imagens. Então, são infinidades mesmo. Uma outra coisa que eu trouxe também muito importante aqui, ó, para trabalhar, né, a questão monetária da criança, né, fazer essa questão do mercadinho, vamos trabalhar mercadinho, vamos usar o dinheiro mesmo, né, para ele poder ter acesso, ele compreender o pegar no dinheiro, né,
porque às vezes a gente trabalha muito, né, com essa questão do concreto mesmo. Então, vamos utilizar isso. A gente tem infinidade de recursos, né, de como imprimir isso para trabalhar com a criança e fazer uma compra simulada, que ele possa pegar o dinheiro, colocar na sua cestinha, ir lá fazer a comprinha, né, com as caixas de rótulos. Então, assim, são vários materiais mesmo que a gente tem, né, para estar trabalhando com a criança. Pode passar, Ana. Aí continua, né, continua pranchas, dominós, né. Esse dominó mesmo foi construído de uma caixa de leite, né, e aí você pode estar utilizando isso, os numerais, né, e trabalhando adição simples, né, como eu falei agora, do mercadinho, né, a questão monetária. Continua aí também prancha de agrupamento por cor, né, como eu já trouxe aqui para vocês alguns materiais. Pode passar. Foi pareamento também de cores. É super fácil, gente. Não é coisas assim que a gente vai ter muito gasto, né? A gente vai usar o quê? Papelão. Às vezes você usa papelão, tampinhas de garrafa, né? Ali mesmo tem um vaso que é um fundo de uma garrafa de refrigerante PET. Então, assim, não precisa de muitos recursos. Não existe impossível, né? A gente se depara muito com essa reclamação dos professores. E a tecnologia é o quê? É o computador, né, os softs, mas a gente trabalha essa tecnologia de baixo custo também, que possibilita a aprendizagem, né? E às vezes a gente vê até a surpresa, nossa, mas a tecnologia não é só o computador? Não. Então, há sim possibilidade, a gente tem como trabalhar com essa criança. Eu acho que a gente precisa partir da questão do amor mesmo, né, pela profissão, de se entregar, né, ao fazer o melhor, né, em prol dessa aprendizagem dessa criança, porque existem infinitas possibilidades, a gente tem as parcerias da família, né, e a gente, contando com isso, a gente consegue fazer um bom trabalho e essa criança desenvolver, né, suas potencialidades, né, porque muitas das vezes a gente vê muita queixa de que essa criança não aprende, ela não aprendeu nada, a criança, ela entra na escola, no processo de reconhecimento de letras, e ela aprende umas letras, né, no percurso, ela aprende a escrever o nome, isso é grandíssimo, né, e tem profissionais que não consideram essa aprendizagem, porque eles acham que a aprendizagem, a criança precisa acompanhar a turma toda, então, assim, já é um avanço muito grande, a gente trabalha muito isso com os professores, né, considere os avanços, né, considere as potencialidades desse aluno, né, não pense que somente ele só vai ter essa garantia de aprendizagem se ele saber todo o alfabeto, reconhecer o alfabeto todo. Então, se ele reconhecer algumas letras, já é um avanço. Então, a gente precisa considerar cada avanço dessa criança. E aqui, trabalhando as texturas, eu também trouxe a textura, eu acho muito importante quando traz as texturas, né? Eu até fiz uma anotação aqui que eu acho muito importante, que é a questão do processamento sensorial, né? A estimulação sensorial, ela potencializa a descoberta do mundo através dos 5 sentidos. Então, é muito importante o toque da textura, né? Se a criança se sente incomodada, fora do normal tocar determinadas texturas, a gente vai estimular esse contexto aos poucos, né? Eu já tive alunos que não podiam ver tinta, e ele ficava desesperado. Isso significa que eu não vou trabalhar tinta com meu aluno? Não. Significa que eu preciso estimular ele a conhecer a tinta, né? É um processo fácil? Não é um processo fácil, porque a gente vai ter várias tentativas. E, assim, uma coisa que eu acho muito importante não é desistir no início do processo. Então, a gente precisa investir, né? A gente precisa repetir o processo e estimular essa criança, né, nessa questão da textura. E aí a criança, e assim, às vezes o professor fala, meu Deus, até a mãe mesmo fala, como que conseguiu? Porque é impossível, ele não aceita. Então, a gente não pode, né, recuar e achar que não é possível. Então, assim, quando a criança, ela vai, aos poucos, ela vai tendo conhecimento, ela vai tendo esse contato, né, com a questão sensorial, ela vai desenvolvendo. E aqui eu trouxe algumas texturas, né, a gente vê que tem criança que tem a hipersensibilidade na questão da roupa, né? Às vezes a criança tira a roupa na escola e fala, meu Deus, essa criança não tem comportamento, quer ficar sem roupa na sala de aula, e às vezes é um incômodo na roupa. Então, tudo isso são questões que a gente precisa, né, conhecer para lidar, né? Precisa ver, será que não é a etiqueta da roupa que está incomodando essa criança, né? O que está desregulando essa criança no contexto escolar? Então, é muito importante. A gente precisa observar sempre, né?
Quando a gente tem um aluno, a gente precisa estar observando, e aí eu sempre falo, é só aluno com TEA, é só um aluno com deficiência? Não, a gente precisa observar todos os nossos alunos e conhecer o que esse aluno precisa para ter, né, uma melhor condição de estar ali na sala, de estar inserido, se sentir acolhido, né, se sentir pertencente àquele lugar. Pode passar. Aí trouxe também a relação dos objetos e fichas, que eu trouxe para você, já mostrei, né, do lagarto. Então, assim, trazer isso também para a realidade, os brinquedos que ele tem, a gente vai usar rótulos, a gente usa caixas, o próprio material escolar, olha aí, para trabalhar pareamento, associação. Então, assim, a própria caneta, e aí a gente faz a sombra, a criança faz o pareamento, e aí tudo é possível, são várias possibilidades. Aí também relacionando o desenho à escrita, né, que é muito importante, né, aí a gente volta novamente para a questão do concreto, não é somente trazer a escrita, mas fazer essa associação. E aí, quando a criança ela alcançar esse estágio, tudo a gente alcança, são processos, vai chegar um momento que ela não vai precisar daquela figura, né, e ela já vai conseguir alcançar esse processo. Trabalhando a escrita de palavras e sílabas, né, pode passar, Ana. Trabalhando a letra inicial, deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui. Aí vem o desenho, né? A escrita da palavra e a inicial para a criança fazer associação. Sempre com desenho, a escrita e a associação. Também essa outra forma, né? Que é usando quebra-cabeças de forma de desenhos e palavras. Eu gosto muito de utilizar, porque eles adoram fazer montagem de quebra-cabeça. Então, aí, quando você traz isso para a questão da alfabetização, é maravilhoso. Porque a criança, ela já tem alguns têm uma habilidade maravilhosa de juntar, né? Montar as pecinhas, as cores. E aí, ele gosta de montar o quebra-cabeça. Então, a gente traz isso também para essa questão da aprendizagem, né? Com o letramento. E aqui uma coisa que eu uso muito, eu acho fantástico, né? Atividades utilizando material concreto, né? Eu vou trabalhar ali terra, né, tipos de solo, por que não trazer uma amostragem de solo, né? Se eu vou trabalhar partes da planta, por que não trazer uma folha de planta, que a gente tem até no próprio pátio da escola, né? Então, assim, trazer isso para a realidade, né? Trazer esses objetos, né? Muito importante. E pode passar, Ana. E aí eu trago essa fala, né, que eu acho muito interessante, né? Quando você ajuda as peças se encaixarem, né? Aí eu falo assim, não, a gente precisa encaixar essas peças juntos, né? Quando vocês ajudam, as peças encaixam. Então, assim, a gente precisa fazer parte desse processo de encaixar as peças, né? Não é só uma questão de ajudar porque é minha obrigação, eu preciso né, ter essa paixão por encaixar, juntamente com a família, né, com os profissionais da escola, a gente precisa trazer pessoas para nos ajudar nesse processo de encaixar essas peças. E aí, só para não encerrar minha fala, eu sei que eu já falei demais, mas eu acho muito importante, eu queria fazer com vocês uma garrafa sensorial simples, né, que é uma garrafinha de refrigerante pequena. E aí eu trouxe algumas coisas que a criança gosta. Esse daqui é fã do Super Mario, então vamos colocar personagem do Super Mario. Vamos colocar outro personagem do Super Mario. E aí eu vou colocar um ursinho azul para dar uma cozinha. E aí eu venho e coloco um papel crepom, gente. Vocês podem usar o que vocês quiserem para fazer essas garrafas sensoriais. É tão simples. Isso acalma a criança, né? E aí a gente coloca uns pedacinhos de papel crepom azul. Pode ser a cor que tenha. Eu conversando com a Ana no início e as meninas, eu fiz um peixinho de EVA. Não tá aquele peixe maravilhoso, mas é um peixinho, viu? E aí eu vou colocar um peixinho. Tá pronta, gente. Simples, 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 ó. Fechei. Vamos dar uma chacoalhada. E aqui está, né, uma garrafa sensorial. Uma coisa muito importante, quando a gente construir alguma coisa para o nosso aluno, a gente tem que se atentar para a questão do lacre, porque a criança, ela põe na boca. A gente sabe que a gente já falamos dessa questão de vários alunos, né? Cada um com suas características. Então, assim, eu tenho que me atentar para essa criança não engolir essa tampinha,
né? Aí a gente tem que pensar em fazer mesmo, passar o durex, eu não vou passar agora no momento, mas se atentar para isso. Se eu vou dar bolinhas, pecinhas pequenas, tomar cuidado, porque a criança às vezes engole isso, né? Ela come o papel, às vezes ela engole brinquedo, a gente vai trabalhar a questão sensorial com feijão, né? Tudo é possível se trabalhar, mas tem que se ter muita atenção, né? Prestar atenção no que a gente está ofertando para essa criança para evitar certos acidentes. Então, assim, ter muita cautela, observar, estar sempre atento e aí trazer essas possibilidades. Eles adoram essa questão, né, da garrafinha, porque quando eles estão muito nervosos, tensos e às vezes desregulados por alguma coisa que aconteceu né, na sala, e aí você vem e acalma ele com a sua garrafinha, né? E aí a gente traz essas possibilidades, né, de baixo custo, né, que aí você pode fazer com o que você tem em casa e traz, né, essa questão da inclusão. Gente, eu agradeço a participação, né? São infinitas coisas, infinitas possibilidades. Eu quero trazer essa fala para cada professor. Não desacredite, né? Ame seu aluno. Quando você receber seu aluno, fique feliz por isso, porque a gente sabe que é difícil, né? Às vezes o professor está na sala de aula e o coordenador chega e fala: olha, você vai receber um aluno com TEA, e aí você fala: meu Deus, e aí, o que é que eu vou fazer? É possível essa criança acompanhar a sala? O que é que eu não sei o que fazer? Então, a gente precisa, sim, né, receber com carinho essa criança, acolher essa família, acolher essa criança, e inclusão é isso, né? A inclusão não é só a matrícula, mas todo esse processo educativo que é muito importante, né, a gente considerar. E eu agradeço a minha participação. Gente, eu estou encantada com todas as falas aqui de vocês. Que maravilha! E aí, quando eu ouvia, né, cada uma, me vinha em mente aqui várias cenas da época que eu trabalhei com educação infantil, ensino fundamental, e eu tive um aluno que estava no espectro do autismo, né? E aí ele não se interessava por nada, ele passou a se interessar pela leitura e pela escrita a partir da música, lembrei da fala de Nara, das letras das músicas que a gente cantava. Quando ele via na parede, ele passou a se interessar por isso. E assim, com o passar do tempo, né, ele foi se alfabetizando, ele foi aprendendo. Então, foi uma experiência muito linda. Cada fala de vocês me remeteu aqui a uma lembrança. Eu quero agradecer a cada uma de vocês. Vamos deixar agora esse tempinho, esses minutos finais para o debate. Quem quer perguntar alguma coisa aqui, né, para a gente fazer essa discussão. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu gostaria de parabenizar, né? Eu acho que a pesquisa na universidade faz sentido sobre os educadores, e a pesquisa só faz sentido porque há uma praxis, né? E ver a praxis, né, em forma de ato pedagógico, em forma de ato de currículo, uma praxis inclusiva, né? É de uma alegria, né, em tempos tão necessários que a gente trabalha a alegria como resistência, é de uma alegria imensa. Então, parabenizar, né, a Delma e a Fátima, né, por pôr em ato o que a universidade tenta produzir. Alguém quer trazer alguma questão? Vocês trocarem as figurinhas aqui sobre tudo isso que a gente trouxe aqui. Eu pensei em várias questões aqui, mas eu queria deixar o espaço para ver se vocês querem trazer alguma coisa. Se não, eu queria só trazer uma reflexão nesses tempos que nós estamos vivendo, né, em relação à pandemia. Como é que essas crianças estão sendo impactadas, né, já que elas não estão tendo acesso presencial às escolas? O que é que a gente poderia fazer, né, mesmo à distância? O que é possível fazer, né? Vou deixar a palavra com vocês. Fátima vai falar? Seu fone está desligado, Fátima. Seu fone está desligado. Eu gostaria de ouvir a doutora Nara.
esse momento de pandemia, principalmente para as famílias, orientações para as famílias, porque até então, essa criança indo para a escola, deixa lá a mãe, um espaço de tempo para ajeitar um cabelo, fazer uma unha. Agora não, ela levanta e dorme com as crianças. Então, nós somos bombardeadas de muito questionamento. Eu gostaria muito de ideias que a doutora Nara pudesse estar dando aí a contribuição para a gente estar passando para essas famílias. Eu gostaria muito de ouvir essa resposta da doutora Nara. É muito interessante, né, a provocação que Ana e Fátima fazem, no sentido de que essa construção é uma construção compartilhada, né? Essa praxis, né, de novas formas de estar no processo educacional precisa ser partilhada, né, nesses entrelaçamentos entre família e escola, né? Se eu anteriormente havia essa discursividade narrativa da necessidade de entrelaçamento, que nem sempre ocorria, né? Eu acho que agora, nesse momento, é um momento que isso se faz ainda mais pregnante, né? A gente precisa desse entrelaçamento entre família e escola, numa desconstrução, né? E numa especificidade dessa singularidade por transtorno e por criança. Então, assim, uma coisa muito importante que eu acho que a gente faz pouco é psicoeducação, ou seja, a compreensão dessa comunidade, a comunidade não só do especialista que está pertinho da criança, né, do especialista que detém o conhecimento, mas desse outro que está no cuidado diário com ele, né, seja essa mãe, seja essa família, seja essa comunidade ampliada, como dizem nas populações indígenas, é preciso uma aldeia para cuidar de uma criança, e no momento de isolamento social, essa aldeia ela está esgarçada, né? Se ela já não é tão sólida na forma de organização neoliberal capitalista, né, que organiza o processo de cuidar da criança a partir de uma lógica produtiva, nesse momento é ainda mais singular. Então, por exemplo, as praxes que vocês fazem na escola são de fundamental importância de serem compartilhadas. A Delma trouxe aqui, por exemplo, né, muitos elementos de integração sensorial. Né? Integração sensorial, a ou hiperreatividade sensorial é um elemento muito importante de desregulação emocional nessa população. Né? Então, se eu tenho um ambiente muito desestruturado, né, que emite o relato de vocês, né, sobre a sirene da escola, o alarme da escola, né, que faz um processo de desregulação sobre essa criança, né, então, assim, vocês já têm muitas ferramentas, né, e talvez seja o momento de compartilhar essas ferramentas. Como a gente vai compartilhar? Né, estabelecendo espaços como esse, né, e estabelecendo espaços de diálogo. Recentemente a gente estava com um projeto com a Fiocruz, que a gente fez questão de reunir todas as mães com quem a gente estava, para trocar, fazer rodas de conversa, né, partilhar afetos, partilhar emoções. É um momento de estresse para todos nós, não há ninguém que esteja sem estresse nesse momento. A gente pode estar com estresse tolerável ou estresse tóxico, mas estamos todos com estresse. Então, esse propiciar rodas de conversa, momentos de compartilhamento, psicoeducação, compreensão do fenômeno, compreensão do que é ser uma criança com TEA, né, do que é ser uma mãe e um pai de uma criança com TEA, né, que a gente sabe que, por vezes, inclusive, compartilham sintomatologias que não são discutidas, né, a gente tem uma parcela importante dos pais que compartilham sintomatologia com as crianças, né, então, difundir a praxis. Eu fiquei encantada com o relato de vocês, ver, como eu disse para vocês, uma universidade extramuros, né, vocês pegando esse conhecimento e transformando em praxis pedagógica, utilizando, extrapolando, né, o campo da aprendizagem para compreender que as dimensões psicoafetivas e de cognição social e de relacionamento, de regulação emocional são fundamentais para a aprendizagem. Então, quando a Delma coloca, por exemplo, a garrafa, né, a garrafa sensorial, a gente tem, eu brinco aqui, eu vou até pegar, anotar aqui fácil, mas a minha filha faz yoga e ela fez também o potinho da calma, né? Então, compartilhar dessas experiências é fundamental para que as mães tenham recursos
para estar com essa criança. Um outro fenômeno, assim, um outro elemento que a gente precisa cuidar nesse momento e que a gente tem visto que é um principal preditor para desfechos de transtornos mentais, estamos com a prevalência enorme de transtornos mentais na sociedade como um todo, né? E essas mães, né? Se a gente sabe que as mães e pais e famílias atravessadas por um transtorno no neurodesenvolvimento, atravessadas por uma síndrome genética, têm maior prevalência de transtornos mentais, ou seja, de quadros ansiosos, depressivos, etc. Você vê o que você vai ver nesse momento? Você vai ver um acirramento, porque efetivamente ela está sem rede de apoio, né? Ela, ele, né? E eu vou colocar ela porque efetivamente somos uma sociedade misógina, né? Que transfere à mulher o cuidado. Ela está sem rede de apoio. Então, assim, uma das coisas que eu conversei muito com as mães é quem são os seus vínculos protetivos. Os vínculos protetivos, eles são os principais preditores para desfechos positivos em saúde mental. Ou seja, quanto mais a gente se sente conectada ao outro, no momento de estresse, maior a possibilidade de a gente regular nossos afetos e menor a possibilidade de a gente adoecer psiquicamente. Então, assim, uma coisa que a gente precisa estimular essas mães é quem são os seus vínculos protetivos, quem é sua rede de apoio nesse momento. Pode não ser presencialmente, mas é virtualmente, é alguém com quem eu compartilho um afeto, é alguém com quem eu dialogo sobre algo, é alguém que me dá uma ideia, e eu acho que as instituições sociais, e aí nesse lugar da escola, precisa ser esse vínculo protetivo, precisa ser essa rede de apoio nesse momento. Eu sei que muitas escolas não estão efetivando os espaços, né, de sala de aula, mas você pode criar ferramentas alternativas de comunicação, né, para que essas mães possam ter acesso a esse conhecimento e, mais do que isso, ter esse acesso a esse espaço de escuta, porque escuta que faz saúde, escuta que faz aprendizagem. Quando vocês relatam para mim, quando a Delma fala para mim, eu preciso saber do que aquela criança gosta, eu preciso ver desenho animado. Eu preciso ver desenho animado, eu precisar escutar essa criança na sua singularidade, a partir do seu desejo, da sua... Então, eu preciso também promover a escuta da comunidade que cuida dessa criança no momento de extrema diversidade, que é o momento que a gente está vivendo, associado a que a população que a gente atende é uma população em vulnerabilização, que houve aumento de mais de 3 vezes das pessoas em situação de pobreza nos últimos 6 meses, que a gente tem, né, um desmonte das políticas sociais e que essa população está ainda mais vulnerável, né? E se uma criança com desenvolvimento típico está vulnerável nessa situação, uma criança com desenvolvimento atravessada por um transtorno de neurodesenvolvimento, ela está 2 vezes mais vulnerável. Então, é isso. Eu lembrei agora, Nara, que na cidade de Santa Amaro, aí no Recôncavo, tem um grupo de mães de crianças no transtorno espectro autista, e elas se autoajudam, então é uma rede de apoio muito interessante, né? A gente precisa também dar voz a essas mães, porque elas também têm conhecimento, né, de toda a sua trajetória ali com essas crianças, elas têm todo esse olhar mesmo, quando a Delma pergunta, né, o que é que seu filho gosta, e aí a mãe vem trazer, né, para que ela possa fazer esse trabalho pedagógico. Então, eu acho que estreitar, né, as relações escola-família, nesse momento, ainda mais importante, né, para a prevenção, para amenizar, né, o máximo que a gente puder amenizar, né, de sofrimento, de falta de estímulos, nesse momento de distanciamento social, né, e de fortalecer os vínculos afetivos, eu acho que vai contribuir, né, conforme você trouxe aqui. Vou deixar agora a palavra para vocês, para as considerações finais. Eu acho que a gente pode encerrar, né, a nossa roda de conversa. Eu ficaria aqui ainda muito tempo conversando, está sendo tão bom, né, tantas aprendizagens, tantas trocas. Vou deixar a palavra aqui, quem quer falar? Fiquem à vontade. Só completando a fala de vocês aí na roda de conversa, eu queria fazer essa colocação, que aqui no município de São Francisco do Conde, a gente está fazendo um trabalho exatamente como a Nara falou, que é a questão da escuta sensível com a família, né? E a gente escuta essa escuta sensível através da família, de forma online mesmo, né? Pelo Google Meet ou pelo WhatsApp, e a gente faz esse trabalho com a família e com os profissionais também, os professores, né?
às vezes os professores também precisam desse apoio. Então, a gente faz essa escuta com os familiares, faz a escuta com a família, e depois a gente vem com sugestões de intervenções, né? E aí traz todas essas possibilidades, sim, que é possível se fazer uma rotina, né, com dicas de confecções em casa. A gente traz também essa questão de trabalhar as atividades de vida diária, né, que é muito importante no desenvolvimento. Não é só a questão, só que a gente se apega muito à questão da alfabetização e letramento, e a gente quer, né, achar que aprendizagem é só escrita e letramento, e não. Então, a aprendizagem está constante nos nossos dias, né? E aí a gente traz a questão da culinária com a família, a criança participar ali fazendo a culinária, né, as medidas, e ele está se apropriando da aprendizagem de matemática também, né, quando ele traz a quantidade. Então, assim, traz a importância da criança, da família saber que é possível, né, dentro de casa também, ela fazer esse acompanhamento juntamente com os professores. E só gratidão, né? Estou super feliz com esse encontro, aprendi muito também. A fala de doutora Nara, assim, foi maravilhosa, porque a gente precisa, né, de conhecimento, a gente precisa aprender cada dia mais, né? A ciência, né? A questão mesmo de pesquisa. É muito importante a gente pesquisar e saber, né? De tudo referente, né, a transtorno, né, a questão, né, funcional, e é muito importante essa pesquisa, sim. E aí eu fiquei muito maravilhada aqui, né, com toda essa oportunidade que ela trouxe. Agradecer a Ana Rita pelo convite, pela confiança, né, por essa parceria da universidade, né, com as escolas, né, com o trabalho do professor profissional. E agradecer a Fátima também como parceira de trabalho, uma pessoa que a gente está sempre articulando, né, pensando de como fazer, a gente sempre, né, comunica, né, no município, buscando formas de proporcionar essa aprendizagem significativa. Só gratidão que eu tenho nesse momento. E agradeço a vocês que estão aí também, né, nos escutando, né. É muito importante, né, vocês estarem do outro lado, né, compartilhando conosco nesse momento tão especial. Eu também só tenho a agradecer, né, o convite de Ana Rita, e passar essa tarde aqui com a doutora Nara foi demais para mim. Agora, um recadinho que eu deixo aí para o pessoal, né, que vai assistir. Tenha sempre em mente, cada criança no transtorno do espectro autista é única, assim como todos nós somos únicos. Então, o professor, ele tem que ser um mediador de aprendizagens, né? Então, mediar esses saberes de uma forma bacana, tranquila, lúdica, oferecendo várias formas mesmo, porque cada um aprende de uma forma diferente. Então, conhecer o aluno e aí usar de bastante criatividade. Você vê quantos materiais pode se construir, a Delma passou aí, de sucatas, né? Ou materiais recicláveis, como pode fazer. Então, você usar a criatividade e tentar oportunizar essa criança. E lá você vai ver quanto que é bom você ver os resultados. Então, eu só tenho que agradecer. Obrigada a todos e a todas. Bom, a fala se esvai, né? Na hora que a gente vê quem está realmente na praxis. Eu tenho praxis como neuropsicóloga clínica, mas a fala se esvai na beleza do encontro. Eu acho que Vinícius diria que a vida é a arte do encontro. Eu diria que a educação também é a arte do encontro. É o encontro entre dois sujeitos singulares, né, que mediam o processo de aprendizagens mútuas, né, seja o professor com o aluno, seja o aluno com o professor. Né? Então, eu acho que se a gente entende a vida como a arte do encontro, a gente pode entender a singularização dos processos de aprendizagem, né? Então, diante disso, eu tenho a agradecer, né? Agradecer a esse espaço de encontro, esse espaço de conversa, de diálogo, agradecer a quem está aqui, né? Mas não pôde estar fazendo interlocução direta conosco. A gente vai estar sempre disponível, né? Vou deixar meu e-mail, o site do laboratório disponível para todos, todas e todos. E que sejamos resistências, que sejamos espaços de resistências no momento em que a ciência se desmonta no país, né? E o discurso da ciência é um discurso de resistência, de produção de conhecimento, de praxis embasada aí no fazer cotidiano, né? Interlocutivo com as culturas locais,
né, a partir de uma perspectiva crítica. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Agradeço imensamente a Ana, né, que foi essa mobilizadora dessa roda de conversa, né, e dizer que estou sempre à disposição de vocês. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença de cada uma, as riquíssimas contribuições aqui trazidas, e dizer para vocês que estão nos assistindo, né, que vocês busquem, né, cada vez mais, né, aprender sobre esses temas, porque como cada professora trouxe aqui, né, o mesmo olhar para essa criança no transtorno do espectro autista, o olhar diferenciado, ele também serve para as crianças que também não estão dentro do espectro, né? Ou seja, a gente tem que promover processos de aprendizagem ricos e significativos, né, para todas as pessoas. E no contexto da educação inclusiva, isso se faz mais presente ainda. Então, agradecer mais uma vez e que sigamos aí com esperança, né, para continuarmos acreditando que é possível, sim, fazermos uma educação de qualidade, apesar de todos os obstáculos que a gente encontra. Obrigada, meninas.